Correção, Plano de Estudo Tutorado, 7º ano, volume 4, semana 1, Matemática. Bem-vindo ao PET volume 4, pessoal. Fala, pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, hoje corrigindo o volume 4, semana 1, Matemática, PET, 7º ano. Vamos lá então para a correção, pessoal? Antes de mais nada, é claro, eu já peço para você se inscrever no canal, porque sempre eu estou fazendo esses vídeos que podem ajudar você a dominar aí esses PETs e, é claro, as provas de matemática dos institutos federais e outras provas que você vai fazer no futuro. Bom, pessoal, olha só, números é a unidade, a unidade temática desse PET do 7º ano. Nós vamos trabalhar, então, com os números racionais, não é a banda racional, não, tá? É os números racionais na representação fracionária e decimal. E eu vou explicar, dar uma aula bem breve para vocês do que é. É interessante, pessoal, que o objetivo das atividades dessa semana, da semana 1, é identificar a posição de números racionais numa reta numérica, bem como resolver alguns problemas envolvendo essa questão. Então, eu tenho uma reta numérica, eu tenho lá sempre o zero no meio, então eu tenho os números positivos para um lado e os números negativos para o outro. Então, a gente vai conseguir agora entender esse universo dos números racionais, tá? Porque eles estão ali entre, por exemplo, entre o 0 e o 1 tem uns números racionais, entre o 2 e o 3 tem números racionais. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ver isso com mais calma. Vai lá no Instagram, Matemática no IF, no Facebook, para sempre acompanhar as dicas de matemática que eu estou colocando lá. E, é claro, acesse o nosso site matemáticanoif.com.br, porque, pessoal, em breve eu vou estar lançando um curso de resolução de questões para os institutos federais, beleza? Olha só, um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada, em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo esse aparelho. Então, galera, olha só, eu tenho aqui basicamente números para um lado positivo e números para o outro lado negativo. Isso já nos dá a ideia também de reta numérica, tá? Então, ele fala para nós assim, o aparelho indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro ilustrada na figura abaixo está dividida em 8 regiões. Então, eu tenho aí, ó, 0 aqui eu tenho a região, nesse caso aqui eu tenho a região 4, 3, 2, 1 e tem a região para o meu lado, para esse lado direito, eu tenho 5, 4, eu tenho 5, 6, o 7 e o 8, beleza? Aí, em cada uma delas, representada em intervalo de 10 unidades. Então, de 0 a menos 10, a menos 20, menos 30, ou de 0 a 10, 20, 30 positivo, tá? Durante a medição, foram encontrados os valores. Então, eu tenho esse valor aí, ó, menos 731 dividido por 25 e 227 dividido por 20. Esses valores se apresentam, respectivamente, nas regiões. Então, olha só, galera. De 0 a menos 10, pessoal, eu tenho números de 0 a 10, só que nesse caso negativo. Só que, por exemplo, vamos colocar aqui minha reta numérica bem perfeitamente desenhada. Por exemplo, olha só, eu tenho o menos 1 aqui e o 0 aqui. No meio de 0 e menos 1, eu tenho exatamente o meio. O meio, que seria 1 sobre 2, que é exatamente o 0,5. Por quê? Porque se eu pegar 1 e dividir por 2, pessoal, eu vou ter exatamente 0,5, tá? Então, é uma fração, que é 1 dividido por 2, eu estou dividindo uma unidade aqui, ó, de 0 a 1, eu tenho uma unidade. Se eu estou querendo saber a metade, então eu vou dividir no 2, ou seja, 1 sobre 2, tá? E quando eu divido de 2, eu tenho 0,5. Esse 1 sobre 2 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é a minha fração equivalente. 5 sobre 10 é a mesma coisa que 0,5 ou 1 sobre 2. Então, eu posso até colocar aqui, ó, 0,5. E essa fração é um número racional, pessoal, tá? E dentro desses números racionais, eu tenho exatamente algumas classificações aí, beleza? Então, para eu saber aonde esse 731 dividido por 25 está
e esse 327 dividido por 20 está aqui nessa minha reta numérica ou nessa graduação desse amperímetro, eu preciso basicamente fazer o seguinte, pessoal. Eu preciso achar o número decimal correspondente a essas frações, tá? E aí eu consigo localizar ele na reta numérica aqui. Porque imagina só, 731 dividido por 25. Não dá nem para se ter noção por meio de uma fração, só batendo o olho na fração, onde ele está. Basicamente, nós precisamos, então, achar o número decimal. E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar, então, o 731 e vou dividir por 25. Mas aí que está a dica do Vinícius para vocês, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar a minha vida. Eu vou colocar essa fração aqui, eu vou aproximar ela para uma divisão que vai ser mais fácil de se fazer. Tá? Então, eu vou falar que essa fração aqui, ela é aproximadamente a fração 725 dividido por 25. Por que eu estou fazendo isso? Porque os intervalos aqui são grandes, de 0 a menos 10, a menos 20, a menos 30. Esses intervalos são grandes, ou seja, a diferença ali de 731 dividido por 25 com certeza vai ser uma diferença muito pequena do que de 725 dividido por 25, pessoal. Então, eu consigo poder fazer essa aproximação. E quando eu divido ali 725 dividido por 25, eu vou ter exatamente um número exato. Porque, olha só, qual número que vezes 25 chega próximo de 72? Vai ser exatamente o 2, porque aqui eu vou ter 50, né? Então, eu posso diminuir aqui e eu vou ter 22. Então, eu desço 5. Tem algum número que vezes 25 chega próximo de 225? Sim. Porque 8 vezes 25 é 200. É como se eu estivesse pegando aí, olha só. 25 mais 25 é 50, mais 25 é 75, enfim. Eu vou ter 200. Só que aí eu aumento mais 25, então eu posso falar que é 9 vezes 25 é 225. Então, eu tenho aí, ó, 0. Então, eu posso falar para vocês que essa minha divisão aqui, ó, de 725 dividido por 25 é a mesma coisa que 29. E 29 está onde? Menos 29, né, pessoal? Porque é negativo. Menos 29 está onde, pessoal? Menos 29 está desse lado de cá, ó. Desse lado de cá, porque é negativo. E menos 29 vai estar, olha só, menos 30. Aí menos 20. Menos 21, menos 22, menos 23, menos 24, menos 25. Menos 26, menos 27, menos 28, menos 29. Tá aqui mais ou menos. Ou seja, está na região 2, né? Então, de cara, eu já sei que é 2 aqui. Uma outra dica. Um número negativo sempre está desse lado de cá. O lado contrário do zero ali. Esse, para mim, é a esquerda, né? No caso, acredito, na minha esquerda aqui. Então, olha só. De cara, eu já saberia que seria a A e a B. Por quê? Afinal de contas, o 7, olha só, a letra C aqui. O 7 aqui, ele está onde? Ele está no meu lado direito. Então, na verdade, é um número positivo e está errado, né? Então, de cara, eu já saberia que é a A ou a B, tá? Agora, eu posso pegar o 327 e dividir por 20 para achar também o resultado. Então, olha só, 327 positivo. Também vou aproximar a minha vida aqui, né? Aproximar, olha só, eu vou colocar 320 dividido por 20, que fica mais fácil de dividir por causa daquele esquema lá. Então, olha só, eu vou simplificar, eu vou ter exatamente, pessoal, 32 dividido por 2 é 16. Então, eu tenho 16. 16 está nesse pedaço aqui, ó. Porque de 0 a 10, de 10 a 20, eu tenho 16 ali no meio. Então, olha só, eu estou com a letra B. Beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Nesse ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada um número racional, ou seja, pode ser um número decimal, uma fração, beleza? A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nelas em ordem crescente, ou seja, maior para o menor, menor para o maior, né? Ordem crescente, menor para o maior. Ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo.
Entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha, que fica entre menos 1 e 0,7 é... Pessoal, aí que eu entro em ação, olha só. Vamos lá. Menos 1 a 0,7, que seria esse número que está aqui. Galera, interessante nós entendermos que se eu pegar uma reta numérica, colocar o 0 aqui, eu tenho então, olha só, o menos 1 aqui, eu tenho o menos 2 aqui, beleza. Aí eu vou ter, por exemplo, o 1 aqui, o 2 aqui. O 0,7, pessoal, vai estar mais ou menos aqui assim, ó, tá? E o menos 1 está aqui, pessoal. Então, olha só, de menos 1 a 0,7, então eu tenho essa distância toda aqui, né? Qual número que eu posso colocar nesse lugarzinho aqui que vai estar nesse ponto aqui, vai estar nesse meio aqui? Qual número? Bom, vamos ver. 3/4, posso colocar? Vamos ver se 3/4 dá para colocar? Se eu pegar 3 e dividir por 4, eu vou ter, olha só, 0, aí eu tenho, ó, 7, né? 7 vezes 4 é 28, então desce o 2. Então aqui eu coloco um 0, então é 0,75. 0,75 é logo depois de 0,7, né? Então, não tem como eu colocar ele aqui, né? Beleza? Então, de cara, eu já elimino essa questão. Agora, olha só, pessoal, detalhe. Vamos lá. 0,5. 0,5, pessoal, eu posso... É o meio, né? Eu posso colocar ele aqui assim? Posso, porque é a metade de 0 a 1, né? É metade, então aqui é 0,5, olha só. 8 dividido por 4, ou 8/4. Vamos ver quanto que vai dar? 8/4, pessoal, é a mesma coisa que eu pegar o 8 e dividir por 4, né? Que vai ser 2. Então, o 2 vai estar aqui, ó, nesse ponto. Então, já foge aqui do meu esqueminha. Então, aqui não pode. 4,7. 4,7, pessoal, olha só. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, ó. E ainda vai ter o 4,7, que é bem depois. Então, já foge do esqueminha. Então, a letra B, né? Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas utilizando os símbolos maior que ou menor que. Basicamente, pessoal, essa questão está pedindo para nós compararmos qual é o número maior e qual é o número menor, utilizando a linguagem matemática, beleza? Então, vamos lá. Menos 3,5 graus Celsius, abaixo de zero. Vou explicar para vocês. Eu tenho um termômetro, né? E aqui eu tenho 0, aqui eu tenho menos 1, eu tenho menos 2 e assim por diante. Então, acima do 0, olha só, eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3. Então, um termômetro com números abaixo de 0 e acima de 0 é basicamente eu colocar uma reta numérica ao contrário, né? Em vez dela estar aqui assim na minha horizontal, ela vai estar na minha vertical, pessoal. Beleza? Então, olha só, 3,5 graus Celsius abaixo de zero. Então, com certeza é um número negativo, né? Então, por exemplo, ó, menos 3,5 abaixo de zero e 1,3 acima de zero. Então, menos 3,5 é com certeza menor, né? Menor que 1,3. Dica, olha só, se eu colocar um tracinho aqui nessa minha setinha, vocês perceberam que é 4? Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa setinha para esse lado aqui. Se eu colocar um tracinho aqui, vocês perceberam que é tipo um número 7? Ou seja, então dá para lembrar, ó. 4 menor que, 7 maior que. Beleza? Então, olha só, menos 3,5 com certeza é menor que 1,3 positivo, né? Acima de zero. 0,8 metros abaixo do nível do mar. O mesmo esquema. Eu tenho uma reta numérica na vertical. Então, olha só. O 0,8 está mais ou menos aqui assim, ó. E 1 metro abaixo do nível do mar. Então, 1 metro está aqui assim, mais ou menos. Então, os dois são negativos, né? Então, abaixo de zero. Quem é maior e quem é menor? Bom, galera, quanto mais próximo do zero, maior é o número, tá? Nesse caso, em sentido negativo, tá? Maior é o número quando eu estou mais próximo do zero, beleza? Quando eu tenho um número negativo. Então, o 0,8 negativo é com certeza maior que 1,0, né?
negativo também, porque afinal de contas ele está mais próximo do zero aí por ele ser negativo, tá bom? Quando comparado com outro número negativo, beleza? Isso é um detalhe muito importante. Quando eu tenho um número negativo e eu comparo com outro número negativo e eu quero saber qual é o maior, eu vou olhar o que está mais próximo do zero, tá? Para os números negativos. Agora, quando eu tenho um número positivo, que está mais longe do zero é o maior número, obviamente. Beleza, pessoal? Saldo positivo, ou seja, positivo, né? De R$ 85,20, né? R$ 85,20. E saldo positivo, ou seja, os dois são positivos, de R$ 52,10. Então, com certeza, é maior que R$ 52,10. Muito tranquilo. Saldo negativo de 5 gols, ou seja, menos 5 gols. Negativo, menor que alguma coisa, né? Tá menor que alguma coisa. O zero, galera, olha só, vamos colocar a reta numérica aqui. O menos 5, vamos supor que ele está aqui, o zero está aqui. O zero, com certeza, é maior que menos 5. O zero indica que eu não perdi nada. O negativo, o menos 5, eu perdi 5 gols. Ou seja, eu tenho um saldo negativo de 5 gols. E o zero eu não perdi nada. Então, com certeza, o menos 5 é menor que o zero. Muito tranquilo, né? Agora vamos resolver essa questão 4 aqui, ó. Na figura 1, representa dois tubos de vidro T e M da mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. Então eu tenho os tubos aí que estão divididos em partes iguais. A cor laranja representa o líquido em que cada um contém. A figura 2 representa os tubos T e M após ser despejado parte do líquido M. Então eu peguei o líquido M e coloquei no líquido T, no tubo T, né? Beleza. Nessas, enchendo, ó, então a gente já fala para encher o tubo T, na situação 2. Então, eu passei da figura 1 para a situação 2. Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é... Galera, muita atenção nisso aqui. Aliás, eu tenho uma dica que está aí no card, aí, ó, de como resolver subtração e adição de fração, que é exatamente o que essa questão aqui está pedindo, tá? Então, vamos lá. Bom, se eu tinha, então, olha só, vamos ver quantas partes eu tenho aqui no meu tubo T, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 partes, beleza? Eu tenho 5 partes, só que eu preenchi 3. Então, eu vou ter 3 quintos aqui. Nesse tubo M, 1, 2, 3, 4. São 4 partes e eu preenchi 2. Então, eu vou ter 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. A metade, né? Tranquilo. Se eu tenho 1 sobre 2, ou seja, eu tenho 3 quintos aqui. Falta 2 quintos para eu completar, não é mesmo? Olha só, 2 quintos, falta essa parte e essa parte. 2 quintos para eu completar o tubo T. Olha só, então eu tenho 3 quintos, falta 2 quintos, né? Beleza, tranquilo. Só que aí eu peguei uma parte lá do meu tubo M e coloquei no tubo T para completar. Vocês concordam comigo que eu posso pegar, por exemplo, essa minha parte aqui e subtrair exatamente dessa parte? Eu vou ter esse pedacinho aqui? Não é? Se eu pegar essa parte toda aqui e subtrair tudo isso aqui, vai sobrar um pedacinho, um pouquinho, que é exatamente essa partezinha aqui. Então, ele fala para nós o seguinte, galera, uma operação aqui de subtração de fração, tá? Então, vamos resolver. Eu vou, então, pegar 1 sobre 2, que é a parte que eu tenho ali, e vou subtrair desses 2 quintos aqui, e vou achar exatamente esse ponto. Como eu faço isso, professor? Pessoal, para uma operação de subtração de fração, onde eu tenho denominadores, ó, denominadores diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum desses denominadores para fazer com que a base seja igual para os dois, tá? Eu tenho uma dica, igual eu falei para vocês, que está no card aí. Deem uma olhada que é muito importante e ajuda bastante, tá? O MMC de 2 e 5 é exatamente 10, pessoal, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 10 e vou dividir por esse 2 aqui. 10 dividido por 2 é 5.
O resultado eu vou multiplicar por esse 1. Então, eu tenho 5 aqui. Menos 10. Eu vou dividir por esse 5 aqui, ó, do meu denominador. Vai ser 2. Então, eu vou multiplicar agora por esse numerador aqui, o 2, que vai ser 4. Então, eu tenho 5 menos 4 é 1 sobre 10. Então, essa parte aqui equivale a 1 sobre 10. Pessoal, muito importante essa parte de operação de frações aqui, tá? Eu sugiro para vocês realmente acompanharem esse card que está passando, porque tem uma dica valiosa aí de operação de fração, tá? Beleza? Vamos para a próxima então, olha só. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre números racionais e calcule o resultado dessas operações. Então, basicamente, ele está dando aí algumas opções para nós. Ó, o produto de um número com o outro, vou mostrar para vocês como faz. O quociente de um número com o outro, vou mostrar agora, beleza? O produto de menos 1,2, né? O produto, então, é vezes 0,6. Galera, eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar 1,2 aqui e multiplicar por 0,6. Olha só, 6 vezes 2 aqui é basicamente aqui 12, né? Então, eu tenho 6 vezes 1 é 6, mais 1, 7. Então, eu tenho esse 0 aqui, vai passar para cá, né? Vai ficar 0, 0. Então, aqui é uma soma. Eu tenho, então, 2, 7, 0. Eu tenho uma casa decimal e outra casa decimal, então vão ser duas casas decimais aí, ó. 0, menos 0,72. Beleza, pessoal? Então, eu tenho, olha só, eu tenho uma outra forma que é a seguinte, ó. Menos 1,2 vezes 0,6 é a mesma coisa que, olha só, menos 12 sobre 10. Mas por que, professor? Porque eu posso pegar, olha só, eu tenho uma casa decimal, eu posso dividir o 12 por 10. Vezes 6 dividido por 10. Por quê? Uma casa decimal eu divido por 10. Se fosse, por exemplo, 0,06, seria 6 sobre 100. Porque eu tenho duas casas aqui, ó. Então, seria 2 zeros, tá? Então, pessoal, uma multiplicação de fração é eu pegar numerador com numerador e denominador com denominador, beleza? Então, vamos lá. Menos 12 vezes 6 é 72, menos 72. Dividido por 10 vezes 10 é 100. Então, é o mesmo esquema, só que agora é ao contrário. Agora é ao contrário, pessoal. Olha só, eu tenho uma fração, vou passar para decimal. Eu pego esse número de zeros aqui, olha só, e faço isso, ó, menos 0, quantas casas decimais? Duas, né? Por causa dos dois zeros. Então, é 0,72. Beleza? Então, eu tenho duas formas de fazer aí, tá, pessoal? Muita atenção. O quociente, ou seja, 1 sobre 1,2, menos 1,2, dividido por 0,6. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. 1,2, dividido por 0,6. Eu vou multiplicar aqui por 10 e aqui por 10. Por quê? Para ficar mais fácil. Quando eu multiplico por 10, eu tenho 12, que eu ando uma casa decimal, tá? E aqui, esse 0,6, eu vou ter 6, porque eu multipliquei por 10. Eu tiro a casa decimal. Então, 12 dividido por 6 é 2, né? Então, eu tenho exatamente isso aí, ó, 2, o meu resultado. Ou eu posso fazer o seguinte, pessoal, ó. Menos 1,12 é a mesma coisa que 12 sobre 10, igual eu expliquei. Então, seria 12 sobre 10. Dividido por 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. Pessoal, aqui eu tenho uma divisão de fração. Eu conservo a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Olha só que legal. Beleza? Então, quando eu tenho isso aí, eu agora tenho uma multiplicação. O que eu faço? Multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Esse 10 eu posso simplificar. Eu tenho, então, menos 12 sobre 6, que vai ser exatamente menos 2. Então, tem menos 2 aqui, ó. Beleza, pessoal? Muito tranquilo, né? Vamos para o próximo. A soma, então, ó, menos 1,2 mais 0,6. Uma soma, né? Então, eu tenho menos 1,2 mais 0,6. Eu conservo o sinal do meu número que tem maior módulo. Maior módulo é o quê? O número que é o número sem sinal. 1,2 e 0,6 é o sem sinal. Quem é esse maior número aí? É 1,2. Só que ele está negativo, né? Então, eu coloco o sinal do negativo aqui, do maior módulo, né? E subtraio 1,2 menos 0,6. Com certeza é a metade, então seria 0,6 aqui.
Beleza? A diferença entre menos 1,2 e esse sinalzinho aqui, 0,6. Pessoal, eu acho que eles erraram aqui. Eu acho não, eu tenho certeza que eles erraram aqui e colocaram esse sinal. Vou colocar esse sinal como positivo, tá bom? Então, olha só. A diferença, então, menos 1,2 menos 0,6. Então, eu tenho aí, olha só, uma soma de sinal negativo. O que eu faço? Eu conservo o meu sinal aqui e somo. 1,2 mais 0,6 é a mesma coisa que 1,8, tá? Olha só, 1,2 com 0,6, se eu somar aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 1,8, beleza? Menos 2 terços elevado à quarta potência. Elevado é uma potência, pessoal. Muita atenção nisso aqui. Quando eu falo para elevar alguma coisa a uma potência, a um expoente, é a mesma coisa que eu pegar a minha base que eu chamo aqui, tá? Menos 2 terços e multiplicar por ela mesmo 4 vezes. Olha só, 4 vezes. Ó, menos 2 terços, menos 2 terços. Aí aqui eu tenho uma multiplicação de fração, pessoal. Então agora eu consigo resolver. Menos vezes menos é mais, vezes menos é menos, vezes menos é mais. Então vai ser positivo. Um detalhe, toda vez que eu tenho um número negativo aqui, eu tenho um expoente par, sempre o meu resultado é positivo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então, eu tenho 16 dividido por... Como é uma multiplicação de fração, vocês notaram que eu multipliquei aí, né? Numerador com numerador e denominador com denominador, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 3 é 81. Então, eu tenho 16 dividido por 81, positivo. Beleza, pessoal? Então, um detalhe é que eu posso fazer o seguinte, ó, menos 2 terços elevado à quarta potência é a mesma coisa que, olha só, menos 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Isso daqui é uma propriedade de potência, tá? Então, menos 2 elevado a 4 é 16, 3 elevado a 4 é 81, beleza? O produto, 4 vezes, produto, né? 1 sobre 16. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, 4 vezes 1, multiplicação de fração, mesmo esquema. O 4 é dividido por 1. Por isso a importância de saber que 4 dividido por 1 é 4, né? 4 vezes menos 1, menos 4, dividido por 16. Posso simplificar aqui por 4 e aqui por 4, eu vou ter exatamente menos 1 sobre 4. Beleza? 0,7 elevado ao cubo, tá? Galera, 0,7 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu pegar o 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7 3 vezes. Olha só, 7 vezes 7 é 49, vezes 7 é 343. Então, eu tenho, olha só, eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho 0,343. Beleza? Menos 5 elevado à quarta potência. Um número negativo elevado a um número par é positivo. 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 5 vezes 5. Vou até colocar negativo aqui para, né, para vocês não confundirem. Olha só. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, eu tenho aí, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 625. E assim, pessoal, nós terminamos então a resolução do PET da semana 1, sétimo ano, volume 4, que está falando aí sobre as operações e os números racionais, tá bom? Pessoal, até mais. Peço vocês aí para vocês se inscreverem no canal, é claro, para continuar acompanhando essas correções. E também, pessoal, para curtir, compartilhar esse vídeo, divulgar para o máximo de pessoas que vocês conhecem aí, para ajudar a alavancar esse canal. Beleza, pessoal? Grande abraço e até mais.